Da palavra de Deus, né? Então vamos dar início aqui a esse nosso tempo. Senhor, obrigado. Obrigado, ó Deus, pelo teu povo que está reunido nesse momento, ó Deus. Muitos de nossos irmãos, ó Deus, eles estão reunidos presencialmente em várias igrejas, ó Deus, distribuídas pela nossa cidade, pelo nosso país. E, ó Deus, eu quero te rogar, ó Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor dê para eles toda a prudência, ó Deus, para que tenham todos os cuidados necessários, para que cada membro se comporte com responsabilidade, ó Deus, e juntos, ainda que com certa distância, eles se reúnam para glorificar o seu nome, ó Deus, para acrescentar a fé, para animar, ó Deus, e encorajar o coração do outro, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós aqui como Igreja Cristã Evangélica de Uberlândia, nós ainda estamos reunindo-nos assim e te pedimos, ó Deus, igualmente, ó Deus, a tua bênção sobre nós. Que esse tempo, ó Deus, de culto prestado ao Senhor, ó Deus, que cada um, ó Deus, dos membros de nossa igreja, ó Deus, no aconchego do seu lar, ó Deus, que isso não seja, ó Deus, de distração, mas que eles, ó Deus, se atentem, ó Deus, para o Senhor nessa noite, que esse agora seja um momento, ó Deus, de culto ao Senhor, ó Deus. Eu rogo, ó Deus, sobre eles a tua bênção, sobre eles, ó Deus, o teu favor, ó Pai. Pai querido, nós te suplicamos que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor ministre ao nosso coração. E te suplicamos, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, por aqueles que estão doentes, por aqueles, ó Deus, que estão enfermos, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, que eles sejam visitados, ó Deus, pelo Senhor, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga restauração, e que o Senhor, Deus, traga também consolo, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que nesse momento estão chorando e lamentando, ó Deus, a perda de um ente querido. Ó Senhor, palavras são como vento nesse momento, ó Deus, e somente o Senhor, ó Deus, que pode consolar, somente o Senhor que pode confortar, e nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor faça isso, ó Pai. Nos abençoa e abençoa, Deus, cada um que está participando, Deus, desse culto agora, seja sobre eles a tua bênção, a tua graça e o teu favor. É a nossa oração a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bom estarmos juntos nesse tempo nosso de podermos estar compartilhando a palavra de Deus, nesse tempo que nós ainda não podemos ainda cantar, estarmos juntos assim, mas é um tempo em que nós estamos aqui e vamos compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e irmãs nessa noite. Então, meu muito boas-vindas aí, as boas-vindas aí, todos aqueles que estão participando desse nosso encontro, participando, ó Deus, dessa nossa reunião virtual. E então nós vamos, nesse momento, já oramos, nós vamos agora abrir as nossas Bíblias e nós vamos refletir um pouco a respeito da palavra de Deus, tanto com os irmãos que estão aqui acompanhando no Google Meet, também como os irmãos que estão acompanhando no Facebook da igreja, onde também estamos transmitindo lá. E eu queria, com os irmãos nessa noite, olhar para um texto e já te convidar a ir achando aí na sua Bíblia, aí, que você procure aí na sua Bíblia e você ache a carta do apóstolo Pedro. E nós vamos olhar para a carta do apóstolo Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, a sua segunda epístola. No capítulo de número 1, nós vamos dar uma olhada dos versículos de 12 aliás, nós vamos olhar a partir do versículo 3 em diante aí dessa carta de Pedro, e nós vamos olhar até o versículo 12 e vamos no último ponto da nossa conversa aqui, da nossa reflexão aqui, apenas relembrarmos e fecharmos aí com o capítulo 3 de 2 Pedro, no seu capítulo de número 1. E eu quero iniciar aqui, enquanto você procura esse texto bíblico aqui, lembrando de algo que tem muito a ver com a minha infância, com a
minha adolescência. Lá em casa nós crescemos num lar evangélico, meu pai sempre, com a minha mãe sempre servindo a igreja, meu pai como um diácono e a minha mãe sempre gostando de cantar para lá e para cá, e graças a Deus tivemos o privilégio de que meu pai nunca abriu mão de que nós deixássemos de ir para a escola bíblica dominical. Não importa o tempo, chovendo, ou fazia chuva ou sol, lá estávamos nós com aquela família. Meu pai às vezes fazendo algumas viagens na bicicleta dele, na Monarch azul dele, nos levando para a igreja, e essas recordações elas me trazem grande alegria e grande gratidão. E eu queria, nessa noite, pensando na questão de lembrança, e eu vou falar um pouquinho a respeito de lembrança, e nós vamos falar a respeito de alguém que foi lembrado, que é lembrado pelo que ele quis que nós fôssemos lembrados. E nós vamos perceber que nenhuma lembrança tem a ver com ele, mas tem a ver com o Salvador dele, e é claro que eu estou falando aqui do apóstolo Pedro, e ele nos aponta para o Salvador da vida dele, o próprio Jesus Cristo. Como eu mencionei hoje de manhã, nós não esquecemos facilmente, especialmente se estamos saudáveis, aquilo que nós usamos com frequência, né? Aquele cartão do banco que eu uso com frequência, eu nunca esqueço a senha dele, mas aquele que eu uso só de vez em quando, e aí às vezes a gente tem naquela situação em que eu vou chegar, isso já aconteceu comigo algumas vezes, daquele cartão que eu uso pouco e de repente por algum motivo eu preciso usar e vai usar, e uma vez eu até bloqueei um desses cartões porque eu não usava com frequência aquele cartão, e pelo fato de eu não usar com frequência aquele cartão, o resultado é que eu esqueci a senha desse cartão, e aí a gente, se eu não uso com frequência, eu esqueço. E aí eu lembro aqui de uma frase do meu pai, e ele falava muito comigo na adolescência e nas suas crenças, na sua mentalidade. O meu pai, sempre que nós falávamos pelo telefone, mesmo depois de um tempo que nós morávamos longe um do outro, por causa de trabalho, e meu pai, sempre que eu falava com ele, ele sempre repetia essa frase, e faz pouco tempo que ele parou de repetir essa frase. Eu acho que ele olhou e falou assim: eu acho que agora está bem encucado. E meu pai sempre, quando nós nos falávamos pelo telefone, ao encerrar a nossa fala, o meu pai dizia assim: olha, não deixa Jesus por nada, viu? E era sempre falando isso, sempre encucando: olha, não deixe Jesus por nada, não deixe Jesus por nada. E hoje, caminhando, eu percebo que é muito mais Jesus que não me deixa do que eu, mas isso foi me encucando, essa importância que meu pai dava para Jesus, do caminhar com Jesus, e isso foi fazendo algo maravilhoso na minha vida. Então hoje eu quero olhar com vocês para esse texto de Pedro, da segunda carta de Pedro, sobre essa perspectiva. E a minha proposição para vocês aqui nessa noite é de que recordar a obra de Cristo nos traz um viver frutífero, e que nós precisamos fazer isso todas as vezes. É por isso que uma vez por mês nós ceiamos, e quando nós temos a ceia, é algo para trazer a nossa memória, para nós nos lembrarmos da obra de Cristo por nós na cruz do Calvário, da obra que Ele fez por nós. Então, quando eu recordo essa obra de Cristo na minha vida, isso traz para mim um viver que frutifica, uma vida que está em ascendência, uma vida que está crescendo. E antes de nós lermos o texto, algumas considerações aqui a respeito das cartas de Pedro. Nós podemos notar algumas informações a respeito da carta de Pedro, que as cartas de Pedro, elas são direcionadas no mínimo a um grupo pequeno ainda de gentios e também de cristãos judeus. Então ele tem esse alvo duplo: gentios, pessoas que ainda não vinham do judaísmo, pessoas que ainda não tinham ainda um contato com a fé cristã, com Jesus Cristo, e também com os judeus que tinham crido no Evangelho, crido em Jesus Cristo, e agora eram judeus cristãos que professavam o cristianismo. A primeira carta de Pedro foi escrita a cristãos que estavam enfrentando perseguições lá na Ásia, e precisavam ser encorajados
a terem esperança para que eles pudessem permanecer firmes. Esse é o propósito geral da primeira carta, para a primeira epístola de Pedro. Mas quando nós olhamos agora para a segunda Pedro, ela foi escrita aos crentes que estavam correndo sérios riscos por causa dos ensinos que os falsos mestres estavam propagando no seu meio. Então o risco agora era outro, o risco era o ensino errado que leva a uma prática errada, que leva a um Jesus errado, que leva a um céu errado e vai descobrir que na verdade esse céu de céu não tem nada. Como eu mencionei de manhã, a base de uma prática correta é um ensino correto. Então Pedro ele reconhece agora que o risco era um outro por causa desses falsos mestres. E aí Pedro desafia aqueles cristãos a terem um conhecimento, a buscarem um conhecimento mais profundo e verdadeiro de Jesus Cristo. E para isso Pedro vai enfatizar nessa sua segunda carta, isso é o capítulo 3, ele vai enfatizar a veracidade, a importância da segunda vinda de Cristo. Essa certeza de que um dia Cristo virá, de que aquele Cristo que aqueles ouvintes de Pedro, muito deles tinham visto esse Cristo subir ao céu, esse Cristo, esse mesmo Cristo que subiu, recordar aquela promessa daqueles anjos que apareceram lá dizendo: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Cristo que vocês viram subir, do mesmo modo ele voltará. Então Pedro ele enfatiza para aqueles irmãos a certeza, para motivá-los, a certeza desse retorno de Cristo, a certeza de que Cristo voltaria sim, e com isso ele tinha o objetivo de confrontar aqueles falsos mestres e também de desafiar aqueles crentes que estavam meio vacilantes aí a levarem uma vida de santidade enquanto eles aguardavam esse cumprimento da promessa. Então esse é o panorama. 1 Pedro para encorajar cristãos perseguidos, o segundo livro, a segunda carta de Pedro, para enfatizar aqueles cristãos e relembrá-los da volta de Cristo e que eles não deveriam desanimar com essas coisas. Então, esse é o objetivo geral aqui e tendo isso em mente, que nós vamos agora olhar e lermos o capítulo, olharmos para o texto, então, aí de 2 Pedro, capítulo de número 1. Então, nós vamos olhar agora para algumas coisas aí desse texto. Vamos lá, então, ler 2 Pedro, capítulo de número 1, Aí, 2 Pedro, capítulo de número 1, dos versículos 3 em diante. Deixa eu achar aqui, só para eu poder caminhar com vocês certinho, ok? 2 Pedro. Vamos lá, 2 Pedro 1, do versículo 3 em diante. Diz assim, nos versículos 1 e 2, Pedro ele se apresenta. E agora, nos versículos seguintes, ele vai desafiar os irmãos a crescerem na fé e ele vai dar alguns passos para isso. Ele diz assim: visto como seu pelo divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
pois aquele a quem estas coisas não está presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre, e aqui entra a ênfase, aqui é só um contexto para nós, e aqui entra aquilo que eu quero falar com vocês, de que o recordar a obra de Cristo nos leva a um viver frutífero. E Pedro vai enfatizar aqui na sua carta aquilo que ele queria que os irmãos lembrassem, e ele não está falando dele mesmo, mas ele quer apontar para Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, está falando do tabernáculo do próprio corpo, de morrer mesmo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer com que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Perceba, em 3 versículos, a palavra lembrança, lembrado, aparece aí. Porque não vos deixemos de conhecer o poder e vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós somos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excessa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ora, esta voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu não vou considerar aqui cada um desses versículos, versículo por versículo aqui, mas quando nós olhamos para essa carta de Pedro escrevendo àquela igreja, Pedro, ele está tendo que lidar com esses falsos mestres que, por exemplo, eles negavam o senhorio de Jesus Cristo, e é por isso que Pedro, ele enfatiza esse Cristo ressurreto, esse Cristo poderoso, e diz: olha, eles estão enganando, nós precisamos sim nos submeter ao senhorio desse Jesus Cristo. É por isso que ele vai enfatizar aqui a questão das virtudes, a questão da verdadeira comunhão cristã entre os irmãos e essa comunhão com Deus, porque esses falsos mestres, eles manchavam a verdadeira comunhão cristã com lascívia, com imoralidade, e eles reduziam ao mínimo o lugar da lei na vida das pessoas, dizendo: não precisa nada disso não, nós estamos em um outro patamar de espiritualidade e eu não preciso me submeter a isso. Era quase uma versão moderna. Era quase uma versão do que temos hoje na modernidade, daquela fase assim: não, Deus só se importa com o seu coração, Deus não precisa de mais nada. Se no seu coração, não importa o que você faça, o que importa é que está no seu coração. E havia esse falso ensino sendo divulgado no meio daquele povo. E Pedro ele vai combater esses falsos mestres, que eles faziam da fé um grande comércio. E aí no capítulo 2 ele vai falar um pouquinho a respeito disso, de que esses homens, eles faziam da fé um comércio, eles se apresentavam como profetas, e por isso que no final do capítulo 1 que nós lemos aqui, como profetas, como visionários: olha, eu tenho uma palavra de Deus e tal. E nós vimos há pouco tempo atrás o fiasco que foi daquele pastor lá que deu uma profecia e disse que no dia 31 lá ia morrer um monte de gente que não era para ninguém saber
sair de noite, a partir da meia-noite do dia 31, porque ia ser uma mortandade tão grande. Falsos mestres, como esse, e já existia lá atrás, em que eles tinham visões e diziam isso e aquilo outro, e Pedro eles têm que alertar contra esses falsos mestres, e a característica deles era fazer comércio da fé, e inventarem e dizerem coisas que Deus não disse no nome de Deus. Isso continua sendo para nós um grande referencial para nós identificarmos os falsos mestres, que os falsos mestres eles negociam e eles vendem a fé, eles vendem as bênçãos de Deus, eles prometem um monte de coisa, eles vendem grãos, isso e aquilo outro. Os falsos mestres daquele tempo, eles continuam agindo da mesma forma hoje, em que há um comércio da fé, há uma negação do senhorio de Jesus Cristo, há uma negação das doutrinas ensinadas pelas Escrituras, e há também essa coisa muito clara de que, olha, nós temos um conhecimento superior, nós estamos em outro nível de espiritualidade, sabe? Essas coisas todas que já existiam naquela época, e Pedro tem que lidar com isso e alertar os irmãos a respeito disso. Esses falsos mestres, é por isso que Pedro vai falar no seu capítulo 3 da vinda de Cristo. Esses falsos mestres, eles zombavam disso. Eles tiravam sarro da ideia de um grupo de pessoas que esperavam Jesus voltar. Eles zombavam disso. E hoje, irmãos, nós também vivemos dias em que muitas pessoas podem até não zombar, mas muitas pessoas, elas vivem a sua vida como se Jesus nunca fosse voltar, como se o retorno de Jesus Cristo fosse apenas uma fábula engenhosamente inventada pelos cristãos. Mas uma coisa é certa, Jesus Cristo vai voltar, e Pedro ele alerta aqueles irmãos a respeito desses falsos mestres, dessa zombaria que eles estavam fazendo. Esses falsos mestres, eles cultuavam um conhecimento superior, uma espiritualidade de outro nível. E eles achavam que por ter esse conhecimento superior, eles estavam isentos de viver num padrão de moralidade que tem a ver com o Evangelho, com a santidade de Deus, com a pessoa de Cristo. Eram pessoas que Judas vai dizer, nuvem sem água, tem muito volume, mas não tem nada a oferecer. Irmãos, e quão perigoso isso continua a ser ainda nos nossos dias, que nós precisamos ter cuidado com isso, dessas pessoas insubmissas, dessas pessoas que alegam um outro nível de espiritualidade, mas que quando você olha para essas pessoas, embora tenham uma aparência de espiritualidade muito grande, não tem vida. Não tem algo que testifique que Cristo realmente é o Senhor na vida deles, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, dando esse panorama para os irmãos aqui, me perdoe se foi cansativo, mas isso foi bem resumido. Mas dando um panorama disso, agora olhando para aquilo que nós lemos aqui, ainda vamos ler. Nós percebemos aqui, especialmente nos versículos 12 ao 15, que Pedro, várias vezes, ele fala assim, eu sei que vocês já sabem, mas a verdade, ela merece repetição. Eu quero lembrar vocês novamente disso. E ele faz isso, ele lembra o povo a respeito disso. E ele vai lembrar a respeito de Jesus Cristo, da obra dele. Então, recordar diariamente, todos os dias, nós precisamos recordar a obra de Cristo por nós. Quem nós éramos, quem nós somos e o que nós estamos nos tornando e o que seremos no futuro. Quando eu recordo essa obra de Cristo, isso vai fazer com que eu tenha uma vida frutífera, uma vida que realmente exalta Cristo, uma vida que frutifica. Então, quando nós olhamos para Pedro, e eu quero compartilhar então com vocês aqui três recordações de Pedro a respeito desse viver frutífero. Recordações de Pedro para nós, que são de suma importância para que nós tenhamos um cristianismo que seja vivo, um cristianismo que seja eficaz e frutífero. E o interessante é que nenhuma dessas recordações tem a ver com o próprio Pedro.
Perceba que ele é alguém que está apontando para Cristo, ele não quer os holofotes nele, ele quer falar a respeito de Jesus, da obra feita por Jesus na cruz do Calvário, que mesmo que nós já sabemos, nós precisamos lembrar. E aí, olhando em primeiro lugar, já que eu quero falar de 3 recordações, a primeira recordação que Pedro chama atenção aqui é para essa graça salvadora. Quando nós olhamos para essa graça salvadora, graça não é apenas, e essa graça salvadora de Deus, ela é tão maravilhosa que essa graça, ela não é apenas um bilhete que garante a minha entrada no céu, mas ela é a garantia de que nós ainda seremos premiados no final. Isso é muita graça. E quando nós olhamos para essa temática dentro das Escrituras, dessa graça, desse favor não merecido, e é pela graça que sois salvos mediante a fé, e essa fé não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não é de obras para que ninguém se glorie. É essa graça que Tito vai dizer, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os anos, a todos os homens, ensinando-os que, renunciadas às paixões infames, vivamos no presente século de maneira sóbria, de maneira sensata, tendo em vista a esperança futura para nós. É essa graça que, como diz o texto de João capítulo 1, 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Filho do Pai. É essa graça que, quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, essa graça que alcançou o apóstolo Paulo, e quando agora nós vemos Paulo escrevendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, Paulo, ele diz o seguinte: porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que se complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo, essa graça me alcançou, então nada, eu não tenho a minha vida como preciosa, não, eu tenho que cumprir o ministério que eu recebi do Senhor e de proclamar esse Evangelho da graça de Deus. João 1,16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. E Pedro, ele quer que nós recordemos dessa graça de Cristo. O texto de Efésios vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que nós estávamos mortos assim, mas o texto diz, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, não só hoje, mas para mostrar nos séculos, eu estou aqui lendo Efésios 2, de 5 a 9, para mostrar nos séculos vindouros. Está falando, olha Pedro, para mostrar nos séculos vindouros, e Deus continua mostrando a sua graça ainda hoje, a suprema riqueza da sua graça. Quando nós olhamos para a igreja de Cristo reunido, aqueles que foram alcançados pelo Senhor, você vê a riqueza da graça de Deus, porque a igreja é cheia de ex-mentiroso, ex-brigão, ex-corrupto, a igreja verdadeira de Jesus Cristo, não aqueles que se achegam à igreja e dizem que eu sou da igreja, não, aquela igreja cujos membros dela estão escritos, o nome dela estão escritos não no rol de membros da igreja institucional aqui, mas na igreja de Jesus Cristo no céu. É um monte de pessoas que outrora eram pessoas sem valor algum, pessoas que outrora eram escravos de vícios, pessoas que outrora cometiam atrocidades, e agora essa graça de Deus, essa riqueza da graça alcançou essa pessoa, e nós precisamos nos lembrar disso. Ainda que você, antes de conhecer a Cristo, você diga, olha, eu nunca fui esse tranqueira todo, mas todo homem sem Cristo, ele está morto no seu delito e pecado. No máximo você era um defunto perfumado, mas estava morto quando Cristo te encontrou. Não foi você que achou Jesus, foi Jesus que te achou. E aí Pedro está dizendo, Paulo escrevendo em Efésios, está dizendo, e a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus.
Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pedro está dizendo, irmãos, lembrem da graça de Jesus Cristo. Eu e você precisamos lembrar dessa graça, desse favor não merecido. Nós precisamos lembrar todos os dias. E quais são as implicações e a aplicação prática disso? De que quando eu devo me lembrar dessa graça, dessa graça salvadora que manifestou para mim. Porque o versículo 3 diz, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doados as suas preciosas e muito grandes promessas. Perceba, nos foi doado em Cristo Jesus tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa, uma vida que glorifique ao Senhor, uma vida que reflita o caráter de Cristo. Isso nos foi doado e nós precisamos lembrar disso. Quais são as implicações e a aplicação para nós disso que nós estamos vendo aqui? Em primeiro lugar, quando eu olho para a obra graciosa de Jesus Cristo na cruz, por um miserável pecador como eu, por um tranqueira como eu, como alguém que não tinha mérito nenhum, não é porque eu nasci num lar evangélico, irmãos, Deus não tem netos, Deus ele só tem filhos. Se não fosse a graça de Deus e de ter me escolhido, de o Espírito Santo ter me convencido a render-me a Cristo, eu, embora filho de crente, eu estava morto nos meus delitos e pecados. As pessoas precisam, mas a graça de Deus, ela me alcançou. Então, quando eu olho para essa obra graciosa de Cristo na cruz, por um miserável pecador como eu posso mudar a minha maneira de me relacionar com aqueles que pecam contra Deus e contra mim. Quantas vezes nós não somos graciosos nos nossos relacionamentos, não somos graciosos na nossa vida, porque nós nos esquecemos o quanto que Deus foi gracioso conosco. E nós temos a tendência de considerar o pecado do outro sempre mais grave do que o meu próprio pecado. Eu sou às vezes tão incisivo e tão duro com o pecado dos outros, mas eu sou complacente e conivente com os meus próprios. Então, quando eu recordo a obra de Cristo na cruz do Calvário, isso vai fazer com que eu lide de uma outra maneira. Não é ignorando o pecado, passando pano, não é isso não. Mas é de agir com a mesma graça que Deus agiu comigo, porque eu também não merecia, mas a graça de Deus me alcançou. Eu era inimigo de Deus e por causa de Cristo eu fui reconciliado com Deus e hoje eu sou filho de Deus. Você também aconteceu isso contigo. Deus te ofereceu perdão e nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida, no nosso dia a dia com as pessoas que estão à nossa volta. Se você está acorrentado aí em algum tipo de pecado, não se submeta a isso. Lembre-se de que a obra de Cristo nos libertou do poder do pecado. Ele diz que Deus nos deu tudo que nós precisamos para nos conduzir a uma vida piedosa. Então, a obra de Cristo, essa obra graciosa, ela nos libertou do poder do pecado. E eu preciso recordar isso diariamente e dizer, eu posso vencer em o nome de Jesus, me submetendo ao senhorio de Cristo, lutando diariamente, orando, lendo a Bíblia, buscando a ajuda de outros irmãos. Então, se você que me ouve está acorrentado em algum tipo de pecado, não se submeta. Lembre-se da obra graciosa de Cristo Jesus pela sua vida. Lembre-se daquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, onde ele diz, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei no início desse tópico de que a graça não é apenas um bilhete para a entrada no céu, mas ela também é uma garantia de que nós seremos recompensados no final. E agora, considerando a aplicação aqui, eu posso também dizer que a graça de Deus não é uma licença para pecar.
A graça de Deus não é licença para que muitas pessoas façam assim, olha, onde diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então quanto mais eu pecar, mais graça vai superabundar. Não, a graça não é uma licença, até porque aquele que foi alcançado por Cristo, ele agora se tornou participante da natureza divina, e Pedro vai falar a respeito disso. Então as nossas afeições crescentemente vão mudando. De maneira que o pecado na minha vida e na vida de qualquer cristão, ele é um acidente que entristece e eu me volto para o Senhor. Então, a graça não é uma licença para o pecado, mas a graça é uma garantia de que nós seremos restaurados. Todas as vezes que pecarmos, nos voltarmos para o Senhor, essa graça que me salva, essa graça garante de que quando eu me volto para o Senhor em arrependimento e em fé, eu sou perdoado. Então Pedro está dizendo, recordem-se dessa graça salvadora. Em segundo, e aí depois de Pedro recordar isso, então o que essa graça deve gerar em nós? Aí vem o segundo ponto da nossa palavra aqui nessa noite. O que essa graça deve gerar, produzir na minha vida e na sua e na vida de qualquer cristão? Ela deve gerar um comprometimento com Cristo. E quando nós olhamos para isso, para esse comprometimento com Cristo, nós podemos olhar dos versículos 5 a 8, nós vemos ele dando uma ilustração desse comprometimento agora, de alguém que foi alcançado pela graça, desse comprometimento com Cristo. E o comprometimento com Cristo não é algo apenas na mente. O comprometimento com Cristo é algo que se torna evidente no nosso dia a dia. E aí dos versículos 5 a 8, ele vai falar de uma diligência para o crescimento, de sermos cuidadosos e desejarmos crescer, uma vez que nos foi doado tudo aquilo que nos conduz à vida e à piedade. E aí ele vai dizer dessa diligência, dessa dedicação, dessa aplicação no crescimento, na parte dos versículos 5 aí, por isso mesmo nós, reunindo toda a vossa diligência, é de sermos criteriosos, e ele fala para crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Mateus 22:2, Jesus vira para aquelas pessoas e diz, vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem tampouco o poder de Deus. Então, eu preciso ser diligente e crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Eu preciso crescer em santidade. E aí ele vai dizer, associar a vossa fé à virtude. Eu preciso crescer na questão da santidade. E aí Paulo vai dizer em 2 Coríntios 6:1, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Essa graça deve produzir algo na nossa vida. A salvação, ela nos é oferecida de graça, mas ela não foi de graça, ela teve um custo. Cristo precisou morrer. Ele escolheu entregar a sua vida por nós. Então isso deve nos levar a sermos cristãos e agirmos com diligência, com cuidado. E aí dos versículos, da parte B do versículo 5 aqui, até o versículo 7, ele vai dizer então de uma associação da teoria com a prática. Eu sei que a graça de Deus me alcançou. E o que essa graça agora precisa produzir em mim? E ele fala assim, então vamos associar agora a teoria com a prática. Porque senão na teoria tudo é possível, não é? Na teoria todas as pessoas têm a solução para o problema do Brasil. Na teoria todo mundo tem a solução para os problemas da cidade de Uberlândia. Tem a solução para o problema de todas as famílias, embora às vezes não tenha para dela. Mas agora ele fala assim, vamos sair da teoria, vamos para a prática. E aí ele coloca uma sequência aqui que é, a menos que você seja equilibrista, e Deus não quer nenhum crente equilibrista, é como você subir uma escada ou andar de bicicleta, sabe? Você vai pedalando e aí você vai caminhando. Se você parar, você cai, né? A não ser que você seja um equilibrista. Mas nenhum equilibrista vai conseguir ficar o tempo todo parado. Vai chegar um momento que ele vai precisar andar para manter o equilíbrio, senão ele vai acabar caindo. Mas ele vai dar uma sequência aqui. Ele vai dizer, ele vai falar dessa questão, ele vai falar de sermos diligentes. A ideia de diligência, irmãos, essa palavra é de você se empenhar por algo.
interessar-se com muita seriedade. Essa graça de Deus que se manifestou Salvador a nós, ela deve nos levarmos a sermos diligentes. Que tristeza, irmãos, como tem sido a derrota de muitos cristãos, em que eles são diligentes, eles agem com muita dedicação, eles são muito empenhados, mas em tantas coisas, mas no que diz respeito à sua própria vida, no conhecimento, no crescer no conhecimento de Cristo, eles não são diligentes com relação a isso. E por isso há no meio evangélico tantas pessoas que às vezes estão há 10, 20 anos na igreja, mas nunca se leram a Bíblia toda nenhuma vez. Nunca, não tem como prática na vida se assentar e dizer assim, eu quero ler esse texto, eu quero me alimentar dele, eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus me ajude a colocar isso em prática. É aquela ideia de ler a Bíblia, a ilustração, né? De ler a Bíblia de joelho, dizendo assim, eu estou lendo aqui porque eu preciso da tua ajuda para colocar isso em prática na minha vida. Essa ideia de ser diligente, de estar empenhado, de estar realmente comprometido, interessado, com muita seriedade. E aí ele vai dizer aqui, olha, associai com toda a diligência, associai com a vossa fé. Fé é essa convicção firme, firmada, forte, de que Jesus é o Salvador. É a fé que salva, não é fé em alguma coisa. A fé que salva, ela só tem uma fé que salva, que é aquela fé que é direcionada para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo. Como único Salvador, não é Jesus e mais alguma coisa que eu vou fazer, é Jesus, só Jesus. Então, é essa fé que Pedro está falando, desse crescimento, você vai ver que ele vai associar isso a isso e tal, essa fé, essa convicção, essa forte de que Jesus é o Messias, somente através dele é que nós vamos ter salvação. E Pedro está dizendo, olha, diligentemente, associar a vossa fé, ele vai dizer, associai a vossa fé à virtude. Essa virtude, ela é uma conduta, é uma conduta virtuosa, de sentimento, de pensamento, de ação. Ele fala, então, a sua fé não pode estar desassociada de uma conduta excelente, de uma conduta virtuosa, de que as pessoas conseguem perceber a virtude, porque afinal de contas eu tenho que anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então perceba que é algo que é prático. Ele diz, olha, associai a vossa fé à virtude, e associai a vossa virtude, e ele continua, associai com a virtude o conhecimento. É esse conhecimento verdadeiro de Cristo. Lembra que os falsos mestres estavam distorcendo muitas coisas, então ele fala assim, olha, associe com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento verdadeiro de Cristo. O conhecimento verdadeiro de Cristo não nos faz mal, muito pelo contrário, ele só faz bem, ele só nos ajuda a aumentar o entendimento. E aí ele fala, associai a isso. E aí ele continua dizendo, associai ao conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio. Domínio próprio é aquela virtude, é o autocontrole, é aquela virtude de alguém que domina os seus desejos e paixões, que domina as suas paixões, as suas inclinações carnais, os seus desejos imorais, ilegais. Então ele está dizendo, olha, vocês precisam ter esse domínio próprio, controlar as nossas paixões e não sermos controlados por ela. Nós não podemos sermos controlados pelas nossas paixões, porque lembra, Deus nos libertou do poder do pecado, não ainda da presença do pecado, e é por isso que diariamente, eu me recordando dessa graça, eu devo ir crescendo, porque me foi doado tudo aquilo que me conduz para uma vida e piedade. E ele diz, da perseverança, domínio próprio, com domínio próprio, a perseverança.
Perseverança é aquela disposição mental que não é abalada por causa das circunstâncias, pelas dificuldades, pelas aflições. É aquilo que faz com que resistamos às investidas do diabo, vindas de fora e de dentro de nós. Ele está dizendo, olha, vocês precisam crescer nisso e ser perseverante. Vocês precisam ter essa disposição mental que não é abalada pelas dificuldades, pelas lutas, pelas aflições. E quando eu me recordo da graça de Cristo, eu me recordo do próprio Cristo, e eu lembro que Ele foi aflito, ferido de Deus, de que Ele foi desprezado, de que Ele passou por várias provações e privações, e agora eu consigo falar assim, não, eu quero perseverar, porque Cristo perseverou. E aí a gente continua caminhando. E aí ele vai dizer, olha, associar essa perseverança com a perseverança à piedade. Piedade é aquela reverência diante de Deus, é aquele zelo. Piedade não tem nada a ver com dó. Piedade é aquele zelo, é aquela referência para com as coisas de Deus, é aquela reverência santa diante de Deus e respeito às pessoas. É uma consciência prática de Deus em todos os aspectos da minha vida. É eu de viver uma vida piedosa, em que Deus Ele faz parte de toda a minha vida e Ele molda as minhas atitudes, as minhas afeições, as minhas reações. E Pedro está dizendo, olha, associe o conhecimento à prática. E vocês precisam, esse comprometimento com Cristo tem que ser demonstrado no dia a dia de vocês. E aí ele vai dizer apenas para nós, eu estou falando resumidamente cada ponto desse que ele falou. E aí ele está falando agora de que associai a piedade com a fraternidade. Essa fraternidade é esse amor que os cristãos devem cultivar uns pelos outros. Nós precisamos amar verdadeiramente uns aos outros. E em um mundo em que o eu te amo é algo que foi tão banalizado e as pessoas dizem eu te amo até para um poste. Certa vez eu vi um rabino falando em um videozinho curto, amor de peixe. E aí ele falando a respeito dessa superficialidade e esse utilitarismo que nós temos hoje do amor. Nós dizemos que amamos as pessoas e dizemos que amamos até mesmo a Deus, sem termos uma verdadeira consciência do que é o amor. E aí ele dá aquela ilustração, ele diz, quando as pessoas falam assim, eu amo peixe, então por isso eu vou matar um peixe, limpá-lo, fritá-lo ou cozinhá-lo e vou comer. Eu amo peixe. E ele chama a atenção, usando essa ilustração, para esse amor que é apenas consumista. É esse tipo de amor que C.S. Lewis também vai tratar no seu livro, Os Quatro Amores. Então, ele está dizendo aqui, olha, vocês precisam associar a piedade à fraternidade. É esse amor que vocês precisam nutrir um pelos outros. Nós estamos distantes. Estamos apenas virtualmente aqui, mas perceba que até no ambiente virtual, com todas as facilidades que nós temos hoje, nem com todas essas facilidades nós demonstramos todo o amor que poderíamos demonstrar. No mundo de WhatsApp, de mensagens de texto fria, as pessoas já não ouvem mais a voz uma das outras, com toda a facilidade que temos de fazer uma chamada de vídeo. As pessoas não utilizam isso nem com os seus. E Pedro está dizendo, olha, recordem essa graça salvadora, se comprometam com Cristo. Esse comprometimento vai gerar algumas coisas, vai associando, nunca vai ser uma coisa só. Perceba, ele está dizendo, olha, associem a diligência, com a diligência a fé, a virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e por último ele diz, associai à fraternidade o amor. E amor aqui é diferente dessa fraternidade que ele mencionou no versículo anterior. Esse amor aqui é o desejo pelo supremo bem da pessoa amada. E nós devemos amar a todos.
É aquele desejo pelo bem das pessoas. E esse amor, ele é demonstrado não somente em palavras, mas ele é demonstrado em ações e em sacrifícios que fazemos por causa do amor, como uma demonstração de amor. Paulo vai falar a respeito desse amor quando ele escreve a sua carta aos Efésios, quando ele fala, quando ele dá a ordem para os maridos para amar a sua esposa, ele fala: vós maridos, amai a vossa esposa. E ele fala, sabe como? Qual é o referencial de amor? Como Cristo amou a sua igreja e ele se entregou por ela. Cristo nos amou. E Paulo vai dizer, se nós o amamos é porque ele nos amou primeiro. Sabe, é aquilo que João fala: amados, não amei só de palavras, mas por obras e por em verdade, porque a graça de Cristo me alcançou. Eu estou agora num comprometimento com Cristo, e esse comprometimento com Cristo deve gerar transformações na minha vida, e eu preciso amar as pessoas em ações e sacrifícios. Os maridos, amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E nós, na nossa comunidade da fé, amarmos as pessoas, nos importarmos com ela, com o bem dela, a ponto de que se elas estão chorando, eu choro junto, se elas estão alegres, eu me alegre junto. De sorte que se eles têm uma necessidade, se alguém da minha comunidade ela tem uma necessidade, eu vou fazer da necessidade dela a minha. E eu vou me envolver com aquilo, porque esse amor é o desejo pelo supremo bem da pessoa. E esse amor vai me levar a ter atitudes, ações, não vão ser só palavras, às vezes vai ser obras e vai ser de verdade. E amor vai exigir às vezes sacrifícios, e às vezes não são sacrifícios tão grandes assim. Nós podemos demonstrar amor por tantas pessoas nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, com pequenos sacrifícios que não dá nem para chamar de sacrifício, mas vamos usar aqui apenas por uma ilustração pequena e você caminhar para algo melhor, algo maior. Nós podemos sacrificar a pizza, o refrigerante, em prol de pessoas que estão tão necessitadas nesse momento. Eu posso sacrificar 1 mês, 2 daquela assinatura disso ou daquilo outro para ajudar alguém a ter 1 mês, 2 de energia a mais, de comida, o mínimo à mesa. Eu posso sacrificar aquele meu tempo que eu gasto comigo, com os meus prazeres, é o meu tempo. Sacrificar um pouco desse tempo gasto tão de maneira egoísta para me dedicar a alguém, a ligar para alguém, a demonstrar que me importo com alguém. Então, perceba que essa graça, Pedro fala assim, lembrem-se da graça. Essa graça deve gerar em nós um comprometimento com Cristo. Esse comprometimento com Cristo não é vazio, ele é prático, ele é algo que se torna evidente. Esse comprometimento com Cristo deve produzir resultados. E olha o que diz o versículo 8. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que esse comprometimento com Cristo, ele vai produzir frutos, ele vai produzir resultados. E perceba a ilustração que ele vai dizer aqui, frutíferos versus infrutíferos versus estéreos. Jesus fala que todo aquele que está ligado nele, na videira verdadeira, esse dá muito fruto. Então, se nós estamos estéreis na nossa vida cristã, eu tenho que me perguntar e dizer, será que eu estou na videira? Será que eu estou arraigado em Cristo? Ou será que eu sou apenas um religioso, uma religiosa? E é por isso que Pedro fala assim, lembre-se da graça de Deus passado. Essa graça de Deus que se manifestou no passado, ela deve nos levar num presente a um comprometimento com Cristo. E esse comprometimento com Cristo não é algo apenas teórico, bonito. O cristianismo não é a religião do isolamento, dizer eu pratico a minha fé. Não, cristianismo é comunidade.
Cristianismo é relacionamento na vertical e na horizontal. Cristianismo é relacionamento. E são relacionamentos marcados por amor, por ensino mútuo, ensino com palavras, com a vida. É essa questão toda que nós mencionamos aqui. E aí eu quero caminhar para o final aqui da nossa reflexão, de que esse comprometimento com Cristo, lembrar da graça salvadora, vai me levar a um comprometimento com Cristo, e esse comprometimento com Cristo vai ter frutos na minha vida visíveis, e esse comprometimento com Cristo vai me ajudar a manter o foco, ser diligente e, terceiro e último ponto, vai aquecer o meu coração com a esperança da volta de Cristo. E é isso que Pedro vai dizer no capítulo 3. Eu não vou ler todos os versículos aqui do capítulo 3, e eu desafio você a ler aí na sua casa. Mas perceba o que Pedro ele vai dizer aqui no capítulo 3. Lembra que eu falei que os falsos mestres zombavam da vinda de Cristo? Irmãos, há muitos crentes que, embora não zombem de maneira consciente, mas levam um estilo de vida como se Cristo nunca fosse voltar. C.S. Lewis ele fala que foi quando nós paramos de pensar na vinda de Cristo, quando paramos de pensar no céu, é que nós começamos a falhar nessa vida. Quantos de nós levamos uma vida em que na prática do nosso dia a dia é como se Cristo nunca fosse voltar, como se nós tivéssemos que nunca, nós paramos de orar, venha o teu reino, porque nós estamos interessados em construir o nosso próprio reino do nosso próprio jeito. Mas Cristo vai voltar. E aí Pedro, ele diz, no 2 Pedro capítulo 3, ele vai dizer, amados, versículo 1, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambos procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecido, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Perceba, ele está lembrando da graça, ele está lembrando os cristãos de viver uma vida comprometida, e agora ele está lembrando os cristãos. Ele fala para que os recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, que bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, com a sua zombaria, andando segundo as próprias paixões, porque se Cristo não vai voltar, se não há julgamento logo, eu posso fazer qualquer coisa. Irmãos, é por isso que se você tirar Deus da equação, todas as coisas se justificam. É aquela ideia, vamos viver o que a gente tem aqui e agora, não tem nada no futuro, não tem futuro e não tem nem sequer julgamento. Então logo, faça o que você quer, e esse é um perigo muito grande. E agora ele está dizendo, olha, esses zombadores aí, esses escarnecedores, ele está dizendo o seguinte, ele está falando assim, olha, eles andam segundo as suas próprias paixões, versículo 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, desde que os nossos pais morreram, estou falando dos antepassados, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que a IP está dizendo. Sabe por que eles zombam? Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ele está dizendo do dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, guardados para o fogo, e fogo aqui é para o juízo que há de vir no futuro, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens. E aí ele diz, todavia, que não deveis esquecer que, e aí ele vai dizer que a cronologia, o tempo de Deus é diferente dos nossos. E aí ele está dizendo, ele vai falar dos versículos 10 ao 13, dizendo assim, olha, o mundo vai ser destruído, vai ser julgado.
Versículo 11 diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Diz, olha, Deus vai julgar, vai dizer, então vivam com santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa dos qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ele está falando dos juízos, cataclismas, que vai acontecer no final dos tempos. E aí ele está dizendo, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E aí, quando eu lembro da graça, isso me leva a um comprometimento com Cristo. E esse comprometimento com Cristo fica evidente na minha vida. E esse comprometimento com Cristo me ajuda a manter o foco. E me ajuda a aquecer o meu coração com a esperança da volta de Cristo. Mesmo que as pessoas zombem dizendo, isso é conversa, isso não vai acontecer. A despeito que essa esperança da vinda de Cristo, ela é um estímulo para eu viver diariamente, viver aqui, mas com a mente lá. Viver aqui pensando nas coisas do alto. Porque uma coisa é certa, a despeito da zombaria, a despeito daqueles que não acreditam nisso, Deus não precisa disso. Uma coisa é certa, Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Jesus Cristo virá um dia e Ele julgará todas as nações, todos os povos. Eu preciso aquecer e olhando para o nosso quadro, para o nosso cenário do nosso Brasil e do mundo, onde parece que a injustiça, a impunidade reina, parece que as pessoas, os gananciosos só prosperam e crescem. Eu preciso olhar e dizer, um Cristo vai voltar, Ele vai julgar todas as coisas, Ele vai sentenciar todas as coisas. E diante desse justo juiz ninguém foge, ninguém manipula, ele não está à venda, ele não pode ser manipulado nem comprado. E aí eu devo viver, mesmo nesse mundo caído e mau, eu preciso viver uma vida que mostre que eu estou comprometido com Cristo. Eu estou comprometido com Cristo por causa da graça dele. E esse comprometimento com Cristo, mesmo que às vezes com dificuldade, me leva a crer que há alguns que Cristo ainda vai salvar, Ele é longânimo, Ele é bondoso. E que eu não preciso me apressar em querer fazer justiça com as minhas próprias mãos, mas aguardar aquele Deus, esse justo juiz que tudo julga e vai julgar um dia. Então, eu quero encerrar a minha fala aqui, a minha reflexão com vocês aqui nessa noite, pensando nisso. Recordar a obra de Cristo vai nos levar a um viver, a um estilo de vida frutífero. Recordar dessa obra de Cristo, recordar da graça dele, vai fazer com que eu falo, não, diante de tanta graça, de tanto amor, o amor de Cristo não me constrange. Eu não posso continuar da mesma forma. Essa graça, ela precisa, eu preciso olhar que dos benefícios dessa graça não foram poucos. E humildemente reconhecer essa graça e também repartir essa graça com aqueles que estão pecando contra Deus e contra aqueles que estão pecando contra mim também, lembrando de que Deus pode salvá-los e eu preciso orar e insistir com Deus a respeito dessas pessoas. De que essa graça deve gerar em mim e você um comprometimento com Cristo. E esse comprometimento com Cristo, ele deve ser marcado por uma diligência. Nós devemos estar empenhados, dedicados, desejosos de crescer
Essa lista que Pedro diz aqui, de fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, nós devemos nos empenhar nisso, desejar crescer nisso. Nós devemos levar uma vida que, para que essas coisas acontecendo em nós não seremos infrutíferos nem estéreis, mas que vamos frutificar. E esse comprometimento com Cristo deve nos levar diariamente a aquecer o nosso coração com a esperança da vinda de Cristo. Quando você estiver profundamente angustiado, entristecido, sai um pouco aqui da terra, na linguagem figurada. Feche os seus olhos. Lembre-se daquilo da palavra de Deus. E comece a pensar no céu. Comece a pensar no reino de Cristo. Um reino cheio de justiça, de equidade. Quando você estiver em meio às suas dores, por uma enfermidade que você esteja enfrentando agora, ou uma enfermidade crônica que você já enfrenta há anos da sua vida, comece a pensar no céu. Naquele dia em que Cristo, quando Ele vier buscar a sua igreja, nós teremos os nossos corpos transformados e estaremos para sempre no lugar. Lá não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá luto, não haverá enfermidade. E, então, é aquilo que Pedro fala, embora esse tabernáculo esteja se desmontando, ele está dizendo, olha, estou envelhecendo e a morte vai vir. Ele está pensando em outra coisa, está pensando no céu, e isso dá um ânimo de vida para nós. Tiremos o nosso foco daqui. E a partir do momento que eu começar a lembrar do céu e desejar, como o texto fala, de que nós desejamos, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e a sua terra, nós ansiamos por essas coisas. E quando eu começo a ansiar pelo céu, as garras desse mundo, elas começam a perder força. Elas começam a se soltar de nós. Porque aí, o meu tesouro já não está mais aqui, está lá. Isso começa a mudar. Sabe, a minha esperança não está nessa vida. Se esperássemos de Cristo apenas nessa vida, seríamos os mais miseráveis dos homens. A minha esperança está no novo céu, onde habita a justiça de Deus. E aí eu começo a viver uma vida mais tranquila. E o meu desejo maior é de me encontrar com meu Senhor e com meu Salvador, Jesus Cristo. A graça de Deus, o comprometimento com Cristo e a esperança da vinda de Cristo é algo que nós precisamos nos lembrar diariamente, e elas estão interligadas. Se você que me ouve agora ou vai me ouvir em algum momento no futuro nessa palavra, se você talvez se perdeu no meio do caminho, se você foi alcançado por essa graça, mas essa graça não gerou em você um comprometimento com Cristo, e você até entende alguma coisa de Cristo, mas no seu dia a dia você não consegue perceber esse comprometimento, essa diligência, não há esse empenho, essa dedicação em associando a fé, a virtude, a perseverança, o domínio próprio, essas coisas todas. Se você vê isso, você fala assim, mas por que isso? Se você faz muito tempo que você não pensa na vinda de Jesus, e você está cada vez mais preocupado com esse mundo aqui porque você esqueceu do vindouro, se arrependa hoje e fala, Senhor, muito obrigado pela tua graça que me alcançou. Me perdoe porque eu não tenho estado comprometido e comprometida com essa graça tão maravilhosa. Me perdoe, Senhor, porque eu estou muito parecido com aquela figueira estéril em que Jesus rejeitou porque não frutificava. Senhor, põe em mim um desejo pela tua vinda, porque é bem-aventurado aqueles que amam a vinda do Senhor. Me ajuda, Senhor, a pensar naquele dia glorioso, para que eu esteja cada vez mais desapegado dessas coisas.
Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu quero me voltar para o Senhor em arrependimento, em fé. E se você fizer isso, eu quero encerrar essa minha fala aqui com 2 falas de um professor meu do seminário que já desfruta da presença gloriosa de Cristo. Se você se arrepender, a primeira fala é: Deus nunca se cansa dos nossos recomeços. Deus, Ele é gracioso, Ele não vai dizer assim, de novo você está falando, você já me falou isso outras vezes. Não, se volte para o Senhor, Ele nunca se cansa dos nossos recomeços. Ele é um Pai de amor, Ele vai te perdoar. E você fala: Jesus, me ajuda, eu sei que sem o Senhor eu vou fracassar novamente, mas Senhor, a Tua graça não pode ficar em vão na minha vida. Eu quero me empenhar, eu quero me dedicar, eu quero crescer, eu quero frutificar e eu quero viver uma vida no presente com a perspectiva da eternidade, desejoso do dia que vou estar face a face com o Senhor. E a segunda frase, eu tenho aqui no meu escritório um quadro que, de tanto eu citá-la, eu ganhei de presente um quadro com essa fala desse mesmo professor. O mais limpo não é o que menos se suja, mas o que mais se lava. O mais limpo não é o que menos se suja, mas o que mais se lava. E bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Se volte para o Senhor nessa noite. Termine a sua noite lembrando da graça, suplicando para que essa graça te leve a um comprometimento diário e crescente com Cristo. E durma pensando no céu, naquele encontro que nós teremos com Cristo um dia. Eu tenho certeza que isso vai mudar muitas coisas na sua vida e você vai ser grandemente abençoado. Grandemente abençoada. Vamos orar? Senhor, eu te peço, ó Deus, por aqueles que ouviram, Deus, a Tua palavra. Eu te suplico, ó Deus, que essa palavra que foi dita, que foi pregada, Senhor, ela caia, ó Deus, como num coração, ó Deus, que seja terra fértil, ó Deus. De maneira, ó Deus, que as pessoas, ó Deus, elas olhem para isso e que o Teu Espírito Santo recorde, ó Deus, da Tua graça. Que cada um, ó Deus, que me ouve, pare para pensar e respondam, ó Deus, que se não for, respondam e um questionamento: onde é que eles estariam, ó Deus, se não fosse a Tua graça que os alcançou? Como é que eles estariam, que estilo de vida eles estariam levando se não fosse o comprometimento real e crescente com Cristo? Quais eram os planos que eles teriam e sonhos se a vinda de Cristo não entrar na equação? A certeza de que haverá julgamentos e haverá, ó Deus, pessoas que serão punidas eternamente. E haverão aqueles que, por causa de terem se submetido a Cristo, confiado em Cristo, serão salvos eternamente. Ó Senhor Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude a viver um estilo de vida consciente da graça que nos alcançou no passado, comprometidos com Cristo no presente e ansiosos, uma santa ansiedade pelo retorno de Cristo. E isso, ó Deus, deve acalmar o nosso coração e nos levar a uma vida que glorifique o Teu nome. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo. Muito obrigado pela Tua palavra. E nós queremos crescer nela. Que o Senhor, Deus, te suplicamos, Deus, abençoa a semana dos meus irmãos e irmãs. Que eles vivam uma semana debaixo da graça do Senhor, comprometidos com o Senhor e preparados, levando um estilo de vida piedoso, como quem aguarda para qualquer momento a vinda do Senhor. Eu oro por eles em nome de Jesus. Amém. Amém. Coisa boa, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conduza durante essa semana lembrando dessa palavra. E para que nós possamos crescer nela